Oi, pessoal, voltamos com o Café com Esportes. Marcelo, vamos voltar um pouquinho o que nós estamos conversando. Sobre os resultados dessa sua experiência em Copa do Mundo, em Copa América, o que é que te inspirou nesse novo perfil? Na verdade, Alexandre, eu já tinha escrito uma biografia de Givanildo Oliveira em 2006, do técnico de Givanildo Oliveira. Sim, sim. E eu tive foi a primeira experiência minha de livro e tal. Fiz uma coisa maluca, assim, eu estava trabalhando em 3 lugares. E só à noite eu escrevia, e Givanildo, um cara mais fechadão, não me conhecia direito, para tirar a palavra dele era meio difícil. A gente não tem hoje a tecnologia que a gente tem hoje de WhatsApp, de rede social, que facilitaria uma conversa com algum outro personagem que poderia enriquecer o livro. Eu não tinha essa facilidade. Enfim, eu confesso a você que quando eu vejo o livro, eu digo, pô, eu não poderia ter feito dessa forma, eu poderia ter feito dessa forma. Enfim, eu também não vou me castigar por isso, porque eu era um cara mais novo. Era uma né? visão que você tinha na época. Isso, né? Um aprendizado. Muito. E eu tive vontade de escrever sobre alguém, porque eu li a biografia de Garrincha, eu fiquei maravilhado pela biografia de Garrincha, escrita por Rui Castro, e eu sentia a necessidade também de mudar uma etapa nova da minha carreira, assim, fazer algo diferente, né? E eu pulei vou fazer um livro. Pô, o Givanildo é um cara campeão, vou perguntar se ele quer, tal, enfim, consegui fazer. Depois que eu fiz o livro de Givanildo, tive um hiato aí, né? Que veio justamente quebrado com a Copa do Mundo. Que quando eu voltei da Copa do Mundo, eu disse, cara, tanta coisa acontecendo na Copa do Mundo lá na África, e a gente aqui parado, na próxima Copa é aqui, cara, eu preciso contar a história dessa minha ida. E em 2 meses eu lancei um livro apoiado pelo Sebrae chamado Rindo na Copa, em parceria com meu amigo Humberto Araújo. E a gente lançou, eu contei meio que minha aventura na África. Peguei o lado comercial também da África, como é que eles aproveitaram aquele momento da Copa do Mundo. Fiz um apanhado. E aí, depois eu vim Pedrinho, Pedrinho a Estrela da Sorte, um livro infantil. Depois eu escrevi um HQ sobre a Copa do Brasil do Esporte. Agora, recentemente, lancei com a CEP uma coleção de livros esportivos, enaltecendo perfis de atletas pernambucanos, exceto o Cook, que foi o que eu escrevi, que não é pernambucano de nascença, mas adotou Pernambuco como uma moradia. Enfim, contar a história é muito legal. Recentemente eu estou escrevendo para um blog chamado Tesão Literário, em que eu faço contos do mundo do futebol, mas não... Eu estou entrelaçando a vida real com a ficção, mas o lado ficção do torcedor, assim. Tipo, a final da Copa do Mundo, a final da Copa do Brasil do Esporte, em 2008, nesse cenário da Copa do Brasil de 2008, eu conto a história de uma garota que foi pro jogo e que trancou o elevador para ninguém sair do elevador para dar sorte pro esporte, assim. Aí eu conto a saga dele dentro do elevador e, paralelo a isso, a Copa do Brasil. É lógico que tem a ficção aí, porque ninguém ficou preso, tá, pessoal? Por favor, ninguém ficou preso no elevador do esporte. Mas existe um diálogo, existe uma situação que muita gente passa por aquilo. Sim. Certo? Então é essa brincadeira que eu tenho feito no blog. Muito interessante. Foi nesse período também que você trabalhou como comentarista da Globo? Logo depois, aí eu ainda passei mais uns 4 anos no Jornal do Comércio, depois eu fui para a Globo, já na Copa do Mundo em 2014, isso, aqui no Brasil, que aí eu fiquei como comentarista lá no lance final, tive a experiência de transmissão, comentário de transmissão de jogo de futebol, que no Jornal do Comércio eu não tive essa experiência, né? Porque na época o Jornal do Comércio não tinha nenhum tipo de direito de transmissão de jogos pela TV. E aí eu não tive essa experiência, tive experiência com comentário em rádio. E também produzi um programa de rádio chamado JC Sport 10, que foi uma criação minha e dos amigos, que a gente comentava lá e participava. Na TV, a transmissão de jogo é uma experiência totalmente diferente para mim. E foi muito bacana, assim. A questão de você estar com um microfone, o fone de ouvido, e ali o cara tá falando, passando as imagens, as informações. Teve os acertos, tiveram os erros também, né? Porque você tem que ter a leitura do jogo. Cara. Não, e tem uma outra coisa que eu aprendi, assim, eu não tinha, acabei aprendendo, tipo, quando eu comecei a comentar em rádio, na Rádio Jornal, às vezes, começando a aprender, ali, primeiro comentar, chegava alguém na sala, às vezes eu tirava a atenção, aí eu me perdi no que eu estava falando. Na TV, com as pessoas falando no teu ouvido, eu meio que tive que aprender a lidar com aquela pessoa falando enquanto o jogo está passando. Então é meio maluco isso, né? Você fica falando, pensando no que vai falar, e o outro cara lhe dando uma informação de nada a ver. Teu cérebro trabalhado fica dividido, de uma forma diferente. diferente. Eu lembro de uma experiência que a gente viveu lá em Salgueiro,
acho que foi um dos últimos jogos que eu participei, em que chegamos lá e o carro de transmissão ao vivo tinha faltado energia por completo. E havia o risco de não ter a transmissão. E a gente, pô, velho, uma viagem complicadíssima, né? A gente ter ido pra Salgueiro e tal. E quando chegamos lá, como é que eu posso falar? O jogo rolou, a bola começou a rolar e a transmissão veio acontecer durante o jogo. Então essa preparação que existia antes de minha e de Rodrigo Raposo, de trocar figurinha, ó, vamos fazer isso, a preparação, não existiu. A gente foi na... É como uma banda de música, uma banda de rock que vai tocar... Eu não vou dizer improviso, foi na experiência, né? Experiência adquirida. Adquirida, a gente já foi no piloto automático. Mas não foi uma coisa afinada, uma coisa que lhe passe tranquilidade. Porque a partir do momento em que faltou energia, e quando começar, a gente tem que começar somente fica é um outro raciocínio. Você fica um pouco inseguro, ao vivo. Né? Aí, assim, foi legal, assim, foi história para contar. Legal. Então, você também tem aqui os podcasts, né? Na verdade, eu tenho o Futzap, que é um podcast que a gente grava, então tá na base, nas plataformas de stream, que a gente faz um comentário nas sextas, a gente grava. E joga na sexta ou na sábado de manhã, dependendo dos jogos dos clubes. A gente joga e lança numa rede de transmissão pelo WhatsApp. São quantos podcasts? Só tem esse no momento. Só tem esse no momento. Mas já teve mais. Teve o 081, que foi o que eu te falei, né? Porque, assim, é uma coisa massa, assim. É massa, mas ao mesmo tempo quebra as pernas da gente, né? Essa velocidade das coisas, né? O 081 foi uma coisa que eu criei. Eu sou um cara muito inquieto, assim. Às vezes, quando eu tô parado, eu fico criando alguma coisa. Nem que seja para fazer caldo de cana. Aí é um negócio maluco, né? E aí, cara, eu tava bolando alguma coisa. Pô, eu acho que eu tenho muito contato com o treinador, com o jogador, fora do estado. Vamos fazer as gravações pro podcast, pro telefone e tal. Só que aí veio a pandemia e veio a danada da bendita das lives, que já criou uma nova forma de se comunicar. Eu tava vindo pra cá, entrei no Instagram, já tem umas pessoas ao vivo aqui fazendo live. Então as pessoas estão fazendo live a toda hora. Então não tinha mais sentido eu fazer o 081, que era um por telefone, eu e o cara, sem interação nenhuma com ninguém. O Instagram e o YouTube lhe permite interação com outras pessoas. É mais enriquecedora do que eu fazer pro 081. E eu podendo... Se eu não tivesse o Instagram, tivesse um bom número de pessoas que me conhecesse por lá, talvez eu fortalecesse o 081. Mas não tem sentido se eu já estou fazendo a live aqui, né? Pô, para que eu vou fazer? É eu competir comigo mesmo, sabe? E o Golaço e o Futzap? Não, o Futzap foi o que eu te falei, foi né? Foi esse negócio do podcast. O podcast que a gente já tem é Futzap. Ah, tá. É o podcast que tá Deezer, Spotify, YouTube também, a gente joga lá pro YouTube. O Golaço foi um projeto que eu acho que eu talvez tenha falado para você, depois você edita aí. Foi um projeto que começou, mas que a gente não ainda andou ainda. Tá no processo de ideia. Cara, se porque é tanto podcast que você acaba se confundindo. Verdade. Eles se unem no assunto. Não, e outra coisa, cara, tem outra coisa. Tantas ideias que tem, que você bota no papel e não anda, ou começa a andar e tem que parar por conta das circunstâncias. Uma coisa que eu tenho que dar uma dica para vocês, e eu tenho que dar dica até para mim mesmo, assim, depois de passar o programa, eu vou acompanhar isso, para esse conselho vir para mim, assim. Anota tudo, cara, anota tudo, porque uma hora essa ideia que foi anotada, ela pode sair do papel, aparece. Né? Ela aparece a oportunidade, você tem que ter feeling para isso, né? Com relação às lives, eu acredito que mesmo depois que passe essa situação, que se Deus quiser vai passar... Vai, não, hora passa, né? As lives vão ficar. Vão ficar. De que, essa semana eu fiz uma, assim, nem só de futebol vive Marcelo Cavalcante, tá? E então, assim, a semana passada eu fiz uma live de música, assim, com um colecionador de vinil. Eu participei de uma feira de vinil, e aí comprei uns vinis pra mim e tal. E aí eu troquei figurinha com eles, vamos fazer uma live que a gente vai botar 5 discos de cada, né? Cada um que curte um disco, a gente vai comentar esses discos. E nós fizemos a live e tal. Se você não sei se você já fez, se você já conhece, a live do Instagram até outro dia era 1 hora de duração. E ele, quando dava 30 segundos, ele pá, encerrava. Né? Pois bem, eu fiz a live com esse colega meu, quando terminou a live, que eu fui disponibilizar, que eu fui ver o tempo que eu fiz, 2h18 de live, sem derrubar. Sem derrubar? Sem derrubar. 2h18. É difícil, viu? E eu fiz, cara, sem nem perceber o tempo. Cara, quanto tempo foi? Quando eu fui ver, 2h18, eu meio... E não derrubaram? Não derrubou, não. Aumentou. Eu pensei até, inclusive, que eu tinha sido promovido, né? A liveiro profissional. Liveiro prêmio. Mas eu acho que ele já ampliou para todo mundo.
de abril para todo mundo. Outra coisa, como todo projeto, todo mundo sabe que precisa de recurso, né? Há dificuldade de captação de recurso ou não? Muito. Muita. Pessoal que está nos acompanhando, abra os ouvidos, abra o coração principalmente, para acompanhar e receber com grande carinho os projetos de boas ideias, que tenham vamos dizer assim, como esse aqui, que abre uma vitrine para atletas virem aqui, estampar seu patrocínio, né? Porque assim, eu acho engraçado assim, às vezes as emissoras, até nós mesmos, né? Vamos apoiar, incentive o atleta, aí o cara quando vai, consegue um patrocinador que vem para entrevista e corta. Não aparece. Não aparece. Pô, velho, sabe? Não pode citar, não pode falar, sabe? Acho que isso é meio cruel, assim. Eu acho que, eu entendo esse ano, tá difícil, assim, você chegar para um patrocinador e pedir um apoio a um projeto embrionário, eu sei que é difícil. Eu vou até aproveitar aqui e falar para o pessoal, por exemplo, eu estou com um programa que eu estou criando, que é para um canal no YouTube, que é um programa de entrevista nas barbearias. A gente já fez um piloto, estamos começando a fazer, estamos começando a andar com ele. E estamos tentando captar um projeto. É um projeto que já existe, eu já cheguei a fazer, mas de forma bem embrionária. E tenho certeza que vai. Agora a gente já apresentou algumas ideias, o pessoal adorou, mas para investir, não investe por conta também. É muita incerteza para 2021, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Imagino que você também deve estar passando por isso também. Sim, né? sim. Eu acredito que 2021, só depois que essa bendita vacina aparecer, que as coisas vão começar a melhorar. Ainda vai começar a botar o nariz fora do nível da água, né? Assim, e de máscara. Porque a máscara ainda vai durar um bom tempo. Vai sim. Vai. Então, o que você tem a dizer para o pessoal que gostou da profissão, principalmente sobre essa parte de live, podcast, o pessoal que gostou, para incentivar. Eu veja só, eu não vou dizer nunca, jamais, não faça, essa é uma profissão que não existe, que não sei o que e tal. Porque assim, eu acho que a mudança de qualquer profissão, não só a jornalismo, ela passa pela nossa mentalidade, assim. Se você está saindo da faculdade, amigo, você que está nos acompanhando, né? Você também que está no mercado de trabalho, já como eu há muito tempo, se você botar na cabeça que está em crise, que não sai disso, ela realmente não vai sair. Porque tudo que acontece na vida da gente, ela é fruto daquilo que a gente pensa. Né? Assim, se a gente acha que o jornalismo não acabou, então para você acabou e deixa que os outros vivam aquilo que eles querem fazer, o que gostam de fazer. Agora, se você é um cara que, velho, eu acredito que eu posso transformar, e todos nós somos transformadores, isso. Busque aquilo de pensar fora da caixa. Não entre no mercado achando que deve fazer o que já está sendo feito há anos. Vá para o mercado aprender e abrir a mente para que novas ideias aconteçam e você seja o propulsor disso. O diferencial. Se você faz alguma coisa diferente, você aparece. Aparece. O mercado está pedindo isso. Eu prefiro pensar que o mercado não está em crise, o mercado está carente de boas ideias. E eu estou também trabalhando para encontrar essa ideia, para que esse mercado mude. É isso aí. Marcelo, quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço o convite. Esclarecedor aí o papo. Eu que agradeço. Pessoal, um abraço e até o próximo Café com Esportes.